Olá, profs, tudo bem? Então, feliz Dia dos Professores. E muita gente me pediu então para eu fazer um vídeo contando um pouquinho de como eu virei professora. Então, eu me formei, né, em bacharelado em biologia e já juntei tudo e fiz a licenciatura logo depois. Na verdade, finalizei a licenciatura. E muita gente fala assim, poxa, né, você queria seguir a parte, né, de pesquisa e não deu certo, e aí você decidiu voltar para a licenciatura. E não é isso. Eu, na verdade, sempre gostei muito da ideia de ser professora. Eu sempre pensei, né, em ser professora. Quando criança, eu brincava, né, de montar minha escolinha, meus bichinhos de pelúcia eram meus alunos. Então, acho que todo professor sempre fez isso quando criança, né? Era uma brincadeira aí. E aí eu, né, tinha sim os planos de ser professora, talvez, né, eu não tinha tanta certeza ainda do que eu faria como, né, um trabalho fixo. Então eu até falava assim, poxa, né, vou trabalhar ali com pesquisa e vou dar aula em cursinho. Eu sempre pensei em fazer algo, né, dessa forma. Até que no meu último ano de graduação, quando então eu já estava na licenciatura, eu tive a oportunidade de fazer o PIBID, que é o programa então de bolsa de iniciação à docência. E eu então fiz, né, participei do PIBID por um ano e foi uma experiência incrível, sério, assim, muita coisa eu aprendi lá e foi lá que eu realmente vi o quanto que eu queria seguir a área de educação, porque eu fui, né, trabalhar numa escola pública, bem periférica mesmo, e conheci uma realidade que eu não conhecia, né? Eu estudei escola particular a vida inteira, né? Por mais que assim, depois, quando eu cheguei na graduação, conversei com muitas pessoas que estudaram em escola pública, que contavam sobre a realidade. É diferente, né? Você ir lá e vivenciar essa realidade. Então, foi assim, uma experiência incrível porque eu aprendi muito. Então, foi onde eu quis começar a colocar algumas atividades diferentes para mim. Eu só chegar, escrever um monte de coisa ali na lousa não era suficiente. E era muito comum as pessoas falarem que eu estava perdendo tempo, que, né, é só, sei lá, joga umas matérias ali na lousa, não sei o quê, não tem por que você fazer, né? Como se os alunos ali não tivessem mais salvação, vamos dizer assim. E pra mim não, pra mim eles eram pessoas capazes de conquistar as coisas, então eu, né, trabalhei muito, ou fiz muita coisa. Quando, né, a primeira prova que eu apliquei, eu lembro que tiveram 5 alunos que tiraram acima de 5 e numa turma de 30 alunos, um pouco mais de 30, né, isso é um pouco desesperador, né? E aí eu quis mudar as estratégias que eram usadas lá na escola e deu muito certo, foi bem legal. E aí aquilo lá foi o que me motivou muito eu ir para a área de educação mesmo. Então, inclusive, eu nessa mesma época eu entrei então na minha primeira pós, que é então a minha especialização em ensino de ciências pela UTFPR, que também eu aprendi muito lá, aprendi realmente a educação aplicada, né? Então, ideias, como propor projetos e coisas assim. Então, foi muito rico. E aí, então, terminando a licenciatura, no meio dessa especialização, eu falei, poxa, quero fazer um mestrado na área de educação, porque eu acho que isso, né, vai agregar mais ainda. E eu comecei a ter mais vontade de aprender sobre educação, né? Então, foi bem legal. Aí eu comecei, né, meu mestrado, que eu finalizei agora em julho. O meu mestrado, então, foi em ensino de ciências e matemática. E eu comecei cada vez mais me relacionar ali com a formação de professores também. Então, né, os meus projetos, tanto da primeira pós quanto do mestrado, quanto agora que eu estou, né, na minha segunda pós, está sendo sempre com a formação de professores,
Então, eu comecei a enxergar a educação de outras formas e eu simplesmente sou apaixonada hoje pela área de educação, me sinto muito realizada, né, sendo professora. Eu até recentemente vivenciei uma situação que a minha irmã decidiu fazer licenciatura em matemática. E lógico que, né, nossa, mas vai ser mais uma professora e a gente sabe o quanto que essa profissão é muito desvalorizada. E muita gente queria que eu fosse falar com ela para mudar o que ela quer fazer, né? Qual era a faculdade. Aí eu falei, gente, quem sou eu, né? Professora, com várias, né, a minha formação toda aí na educação. Quem sou eu para falar para ela não seguir isso, né? E falavam que eu tinha que mostrar o quão difícil, o quão desvalorizado é a profissão. E eu nunca escondi isso da minha irmã, então eu sempre cheguei da escola, aceitei, conversei com ela como que foi, sempre contei, né, todas as situações boas e ruins. Então ela sabe como que é a profissão e eu fico muito feliz dela estar seguindo, né, para ser professora também. Então a gente várias vezes conversa sobre, né, algumas teorias, sobre algumas ideias, então tem sido bem legal eu dividir isso com a minha irmã. Então, feliz Dia dos Professores para todos.